bem-vindos a mais uma hora de aprendizado, de envolvimento, tentando contribuir para o nosso esclarecimento e para o nosso progresso espiritual, que sabemos que não se fará sem completarmos todos os ensinamentos que são essenciais ao nosso equilíbrio, à nossa saúde física, espiritual e ao nosso aprimoramento. Foi-me proposto falar sobre este tema, ação e reação, à luz da doutrina espírita. Eu coloquei aqui estas duas imagens porque ambas refletem situações de ação e que, ao analisarmos, vamos perceber que, na imagem das esferas, qualquer movimento, qualquer ação, qualquer energia direcionada vai provocar algum efeito nos que a recebem, nos que estão em sintonia com a mesma fonte que as causou, que as provocou, que emitiu essa ação. Mais à frente já vamos perceber de onde vem esta imagem, quem a trouxe até nós em termos de conhecimento. Na segunda imagem, como forma de primeiro slide e apresentação, vemos alguém que emana, que tem o ato, o gesto de impulsionar energia, neste caso, como a imagem traduz, em forma de amor, de bem-querer. Nada se perde, ainda que fique suspensa, ela vai certamente dirigir-se a alguém. Portanto, a ação é algo que fazemos incessantemente e em que nada, mesmo nada, se perde. Para toda a ação existe uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Esta afirmação consta da Lei Universal de Ação e Reação, ou a terceira lei de Newton. Aplica-se à ciência, neste caso à física, e é muitas vezes considerada nos domínios da matéria. Portanto, a evolução científica de conhecimento, com a permissão divina, vai-nos trazendo já algumas, já nos tem trazido há bastantes anos atrás, alguns conhecimentos como tudo, mesmo a matéria, tem a sua consequência quando emanado através de uma ação. Então, a ação e a reação é também uma lei natural ou divina, bem como a de causa e efeito, estando definitivamente interligadas, manifestando-se nas múltiplas variáveis da vida. Eu não me alonguei propositadamente nas questões da física, porque apesar delas existirem e serem extremamente válidas, não é o nosso objeto de estudo, de aprendizado neste momento. É só para que consigamos ter a noção que também a ciência usa este termo e também ele é aplicável na nossa vida. Passando aqui para este primeiro parágrafo, saliento a última parte da frase, manifestando-se nas múltiplas variáveis da vida. Então, a ação e reação é também uma lei natural ou divina que nós tivemos conhecimento através de Allan Kardec, que nos trouxe todas elas, e está intimamente ligada com a lei de causa e efeito. Tudo o que é provocado tem um efeito. E em que se traduz depois todas as consequências boas ou mais consoante a energia que é enviada e criada. Mas ela manifesta-se nas múltiplas variáveis da vida. E aqui está uma questão que nos leva a meditar. A nossa vida não é linear. Nós não estamos sempre da mesma maneira. A vida nem sequer no mesmo plano. Já sabemos que temos o plano físico, que temos o plano espiritual. Então a nossa vida é muito dinâmica, a nossa evolução espiritual é muito dinâmica e é afetada por diversos fatores. No entanto, a lei de ação e reação está sempre presente. Ao contrário da interpretação da ciência no campo material e no que respeita às questões morais e espirituais, tudo é previsto e determinado por Deus. Vou-vos dar um exemplo. Alguém comete um furto, por exemplo.
um furto a outra pessoa, de determinado valor. Nós aprendemos que depois vamos ter o revés da nossa atitude. Algum dia alguém nos furtará também alguma coisa. No entanto, o valor daquilo que é furtado pode ser variável. Ou seja, se a pessoa tiver o merecimento, se até resgatar essa consequência tiver tido atitudes nobres que atenuem essa falta, que vai evoluindo e percebendo o que eu fiz foi errado, que vá mudando, provavelmente não vai ser furtado no mesmo valor, eventualmente num valor inferior. A intenção é esta, é que tudo é previsto, determinado por Deus. Portanto, não é algo tão exato como a ciência nos mostra. Tudo o que são as questões espirituais, a interferência de Deus, a nossa própria evolução, a própria dinâmica do progresso espiritual vai interferir nas reações decorrentes das nossas ações. O Espiritismo associa às questões morais e vem fazer a sua interpretação. O Espiritismo, como eu disse atrás, através de Allan Kardec, traz-nos imensa informação, imenso conhecimento, imenso esclarecimento e ajuda-nos a perceber que, sim, se as coisas vêm ao nosso caminho, sim, é porque necessitamos passar por elas, é porque não somos inocentes, é porque não somos os desgraçadinhos. Não, as coisas têm um sentido e se vêm ao nosso encontro de determinada forma, em determinado momento, com determinada intensidade ou com determinado propósito, é porque está tudo certo. É porque é assim que tem que ser. Ainda que não nos lembramos, grande maioria das vezes não, porque muitas vezes são resquícios de outras reencarnações, de situações as quais nós não temos consciência neste momento, mas elas vêm, ações pretéritas que se refletem, desculpem, no momento atual. E a doutrina espírita explica-nos tudo isso, mas explica-nos o porquê e diz-nos o que fazer para as ultrapassar da melhor forma, para que elas nos causem o menor sofrimento possível. Porque o objetivo de Deus, do nosso Pai Criador, é só um: que aprendamos, que evoluamos com o menor sofrimento possível. Mas a estrada, o caminho tem que ser feito. Então a consequência das nossas ações é, portanto, inevitável. Tudo é energia e nunca se perde. Até aqueles pensamentos mais rápidos que às vezes todos temos, aquela coisa menos boa, até o pensamento que propriamente nós que não conseguimos controlar. Porquê? Porque vem da nossa essência. Se nós temos aquela característica espiritual, aquela fragilidade, aquele sentimento, aquela imperfeição, nós emitimos um pensamento menos bom sem controle. Sai, porque é nosso, porque é a nossa essência. Não controlamos tudo isso. E depois, o que é que eu estou a pensar? Não é nada assim. Já foi, já existiu. O ideal, claro, é corrigirmos e não alimentarmos pensamentos maus, nefastos, que nos vão fazer mal e trazer más consequências. No entanto, já foi. Nada, mesmo nada, se perde. Muitas vezes não compreendemos certos acontecimentos na nossa vida, no entanto, eles jamais são despropositados. Já falámos atrás. Primeiro passo, parar, acalmar, meditar, entender que não somos vítimas, entender o porquê. E depois, num passo seguinte, o que é que eu posso fazer para ultrapassar esta situação menos boa? Ainda que o tempo passe, por mais que o contexto ou a existência se altere, se houver uma ação, a reação acontece. Quantas vezes tanto tempo depois? Quantas vezes de outra forma? Porque Deus é o nosso melhor amigo. Deus é quem mais nos ama, sempre. E Ele nunca deixa que algo aconteça para o nosso sofrimento banal, despropositado. Só sofrer por sofrer, não. Como bom pai,
que às vezes tem que deixar cair o filho para que ele aprenda a lição. Também é assim connosco. Então, em cada situação, Deus sempre coloca no nosso caminho, ao nosso alcance, os remédios certos para depois tratarmos as feridas. Os amigos, a palavra que nos vai ajudar a considerar, a parar, a meditar. O tratamento nunca nos falta. A oportunidade de nos reerguermos e fazermos melhor para a próxima nunca nos falta. Sempre. E isso precisamos confiar. Agimos e criamos constantemente, quer pelo pensamento, pelas palavras ou através das atitudes. Nós vivemos em sociedade, vivemos uns com os outros. Tudo aquilo que eu fizer, inevitavelmente, vai influenciar, vai interferir com o outro, de alguma forma. Então, para connosco próprios, para com os outros, para com a natureza, para com o universo. E sabem o que é que eu sinto? Eu sinto que grande parte das nossas ações nós nem temos consciência que as fazemos, nem nos lembramos. Agimos de uma forma mecânica, automática, distraída. Parece que vivemos aqui em modo automático. Nós não conseguimos parar, não conseguimos ver com os olhos espirituais, não conseguimos manter a calma, a serenidade, ponderar. Não, vivemos por viver, andamos por fazer e fazemos. O que nos interessa muitas vezes é acompanhar o ritmo da vida. Ai, não posso chegar atrás, ai, não posso faltar, ai, não posso... Sempre entramos nesta roda e o que interessa é não perder o comboio. É andar, porque a vida corre muito rápido. E depois, sem nos darmos conta, provocamos ações, infelizmente, muitas das vezes que não são benéficas, nem para nós, nem para o universo em geral. Já sabemos que nada se perde e tudo, absolutamente tudo, fica registado. Até o nosso pensamento mais escondidinho, aqueles que nem a sombra sabe, tudo é sabido, tudo fica registado. Temos liberdade de ação, porém a responsabilidade em igual proporção. É a nossa vontade que nos dirige. Claro que não conseguimos filtrar tudo e não conseguimos... Há muitas atitudes, como já disse atrás, que vão por impulso. Agimos de uma forma mecânica, mas há muitas outras que já conseguimos controlar. Há muitas outras que a nossa fraca vontade ainda de fazer melhor não nos deixa fazer melhor, acertar, ter melhores atitudes. Então nós somos muito preguiçosos ainda. Nós às vezes sabemos que estamos a fazer errado, mas vamos no comodismo, no facilitismo, é só mais esta vez e depois para a próxima eu vou fazer melhor. Portanto, é a nossa vontade que interfere. E nós já sabemos, muitas vezes já temos conhecimento que vai correr mal, que vamos, quase como crianças, quando nós avisamos os nossos filhos, olha, vai acontecer. Nós também somos ainda um bocadinho assim, é mesmo o que eu acho. E depois, claro, se temos liberdade para agirmos, felizmente todos hoje em dia somos homens e mulheres livres, a responsabilidade virá em igual proporção, como não poderia deixar de ser. Quer nas questões morais, intelectuais ou materiais. Colhemos, sem dúvida nenhuma, como vemos na imagem, o que semeamos. Sempre. Então, na minha pesquisa, encontrei aqui um livro de Chico Xavier, que foi ditado pelo espírito André Luís, que muito e felizmente é falado nesta casa e na doutrina espírita, que nos vem trazer esses esclarecimentos da vida no mundo espiritual. E neste livro, A Ação e a Reação. André Luís relata-nos, através da sua vivência no mundo espiritual, como esta lei se processa, com exemplos concretos de como ao longo das existências esta dinâmica se concretiza na nossa vida. Pessoas que, como nós,
tiveram o seu percurso. E depois relatam a André Luiz e ele de uma forma amorosa, de uma forma prestativa, solidária connosco, porque quer ajudar-nos, quer nos trazer essa informação para que nós não erremos tantas vezes. Ele vem-nos trazer esses ensinamentos para percebermos como é que mais à frente tudo chega. André Luiz conhece casos relacionados à lei de causa e efeito que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações de hoje condicionarão a realidade futura. Sempre passado, presente, futuro, interligados, na mesma vida, apesar das várias existências terrestres. Então, quem faz o bem ao próximo, assim mesmo o faz. Eu diria, em maior proporção. Se há ensinamento que esta casa nos tem trazido, é esse. Nós fazemos bem a alguém e nós recebemos bem mais na nossa vida. Não tenha a menor dúvida. Porque Deus é muito generoso, é muito amoroso. Aquilo que Ele nos dá é algo, experimentem, façam, e vocês vão sentir no vosso coração, na vossa vida, um amor, um envolvimento. E só custa começar. As atitudes boas, benéficas, só custa começar. Começando, nós teremos ao nosso lado, certamente, amigos espirituais, impulsionando-nos a continuar, a melhorar, porque para o bem, eles vêm ajudar-nos, eles querem o nosso bem. Então, as ações boas que nós temos, elas são multiplicadas, são capitalizadas, sem dúvida, para os outros e para nós. Diante da lei natural de ação e reação, podemos concluir que tudo no universo está intimamente integrado e equilibrado e que quando agimos de forma contrária à lei divina, sofremos a consequência desta ação, de forma a que o equilíbrio se restabeleça. Como já disse atrás, Deus apenas quer o nosso bem. As coisas acontecem para nos reequilibrarmos, para que o ensinamento seja cumprido. E isso é fundamental. Infelizmente, a grande maioria das vezes, pelo sofrimento. Mas o objetivo é sempre nobre. Tudo e todos estão sujeitos às leis divinas. Até aqueles que não acreditam. Até aqueles que não saibam. Estamos todos sujeitos a essas leis. Leis justas e leis iguais para todos. Todos. Natureza, universo, são leis, a palavra diz tudo, leis divinas. Todos lhes devemos cumprimento. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. A doutrina espírita, ao trazer-nos ao conhecimento a vida após o desencarne terreno, traz-nos esta ideia, lição, utilizando exatamente o termo de André Luiz, traz-nos essa lição, nem mais, esse ensinamento grande e novo. E que os nossos atos tanto podem ajudar a nos libertarmos, a sermos mais leves, mais saudáveis, mais felizes, mais harmoniosos, mais, não é? Tudo que é de bom, ou podem, em caso contrário, algemarem-nos ao sofrimento durante mais tempo. Nunca para sempre, mas durante mais tempo. Consoante a nossa própria vontade, o nosso próprio livre-arbítrio, como vimos lá atrás. Portanto, o nosso destino pertence a nós. Não é imposto por ninguém. Não são os outros que provocam isso em nós ou na nossa vida. Somos nós. As coisas surgem por nós. Então,
André Luiz ensina-nos que a humildade, em qualquer situação, acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Humildade, serenidade, valores nobres em nós atraem espíritos amorosos que nos vêm abençoar, que nos vêm ajudar. Postura humilde, não de desespero, de raiva, de frustração. Não, postura de humildade, aprendizado, aceitação e vontade de fazer melhor. Finalizando, dizer-vos que ao fazer o bem, não espere que as pessoas retribuam ou façam igual, mas espere sim que um dia, quando você menos esperar, o bem volta para você, pois assim é a vida. Aqui se faz e aqui se recebe. Façamos de acordo com a nossa consciência, que as nossas ações respeitem e vão de acordo com a nossa consciência. A reação surgirá de acordo com o que fizermos e com o que sentirmos. Muito obrigada pela vossa atenção.